Continuando aqui segunda aula. Então, quais são esses princípios? O princípio chamado just in time, a parte certa no tempo certo, na quantidade certa. O princípio do fluxo e nivelamento da produção, que busca nivelar o ritmo de produção entre os diversos processos de fluxo de valor para reduzir estoque e aumentar a produtividade. Então, no processo da linha da produção, uma etapa daquele produto, ela não tinha um acúmulo esperando para a etapa seguinte. Esse fluxo ele era nivelado para que não houvesse paradas. Não, a gente está esperando que a outra equipe de trabalho termine para o nosso produto andar nessa etapa do processo. Então, era nivelado para que não tivesse esse tipo de situação. É um quadrozinho chamado Kanban, que significa um quadro de sinalização, tem como objetivo indicar o que, quanto e quando é necessário produzir. O termo é de origem japonesa e significa literalmente cartão ou sinalização. Esse é um conceito relacionado com a utilização de cartões, post-it e outros para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série. Nesses cartões são colocadas indicações sobre uma determinada tarefa, por exemplo, tarefa para executar, uma tarefa que já está em andamento e uma tarefa finalizada. Aqui tem uma figurinha pequenininha que tem aqui, ó, para fazer, tem as cores dos cartões em andamento finalizado. O que, assim, a gente até poderia pensar numa adaptação nas muitas correrias da vida, dos processos, das organizações, dos tempos de estudo, dos trabalhos, de outros afazeres e dos muitos papéis que desempenhamos. Então, um quadrozinho para facilitar. Não sei se vocês estão pagando 5 ou são 6 disciplinas, mas quais as tarefas que tem para fazer, quais as tarefas que já foram começadas e quais as tarefas finalizadas. Então, é um quadro que tem o objetivo essa organização. Outro princípio é a eliminação de desperdícios e a ideia de melhoria contínua. Então, aquela máxima, time que está ganhando não se mexe, time que está ganhando se mexe sim, porque o ambiente externo ele é mutável e atualmente a mutabilidade desse ambiente ela é absurda, então não tem como, porque aquele carro ele estava sendo vendido naquele momento, pronto, se descansa e não pensa em produzir outras coisas. Então, sempre pensar na melhoria. O sistema Toyota de produção foi um modelo de produção que originou chamado produção enxuta, que tem aqui mais uma característica que é chamada de benchmark, que é a busca das melhores práticas das empresas reconhecidas no mercado, com o objetivo de conduzir outra empresa a melhoria e performance. Então, é olhar para quem está fazendo algo certo, alguém que está se destacando e ver o que essa pessoa tem de práticas, quais são as situações que essa pessoa está fazendo, o que está levando a essa empresa, a essa organização a ser a melhor no mercado. Então, quais são essas práticas e o que a gente poderia estar fazendo as adaptações. E a gente fecha com a produção customizada. Adorei aqui o produto que vai ficar na produção customizada. Sei que tem 1 bilhão de corintianos na turma, então é lógico que a gente iria puxar para fazer aqui nosso exemplo com a produção customizada. Também conhecida como customização maciça, pede por flexibilidade e respostas rápidas. Estamos em um ambiente de constante mudança e a gente colocou isso lá no princípio do toyotismo de melhoria contínua. Mudanças com relação a pessoas, com relação a processos, fábricas, tecnologias, e é necessário que hajam as devidas adaptações, as devidas transformações para que esse cliente tenha exatamente o que ele quer, a resposta do que ele quer. E eu coloquei aqui, brincadeiras à parte, mas assim, nós estamos vivendo um tempo que não imaginávamos, né? Acredito que não tenha passado pela cabeça de ninguém que nós estaremos vivendo essa pandemia.
Mas rapidinho, e talvez a minha realidade teresina seja um pouco diferente da realidade de alguns, mas rapidinho a gente viu a procura por máscaras, né? E as máscaras, em geral, elas são usadas por alguns profissionais específicos, né? As EPIs de alguns profissionais. Mas, de repente, surgiu a divulgação como fazer máscara caseira. E depois a ideia de customizar. Então, você tinha uma máscara padronizada, uma máscara que tinha a função específica da proteção, né, como orientação da Organização Mundial da Saúde, mas de repente você teve uma máscara direcionada, personalizada, customizada, então máscara para criança. Suponho eu que as crianças talvez elas dêem um trabalho maior para usar uma máscara, porque realmente dá uma puxada na respiração e tal. Aí então você tem uma máscara aqui do Capitão América. Aí você tem aqui, achei interessantíssimo essa ideia aqui. Estava tentando procurar minha borracha, mas eu não estou achando, então eu estou fazendo uma bagunça muito grande aqui na minha tela. Achei a borracha. Então você tem aqui uma máscara bem interessante, que é para o pessoal que precisa fazer leitura labial, né? Para os surdos. Então você tem aqui uma parte que mostra a questão dos lábios, para que facilite a leitura labial dos surdos. Você tem aqui, ok, é nós, Corinthians, indo na linha de torcida tal. Então você tem aqui uma máscara customizada de time, lógico, você tem todos os times, eu fui que quis colocar o Corinthians. E só para a gente entender quão variado é a questão do consumidor, do gosto, do direcionamento, que eu coloquei aqui duas máscaras do Corinthians com situações diferentes. Aqui você tem o símbolo, lógico, mas você tem cores diferenciadas, você tem a estampa e o modelo diferenciado, mas ambas do Corinthians, só para a gente entender a questão mesmo, como a demanda ela é bem variável. Aí tem aqui um modelozinho básico e as que são as primeiras que a gente viu, que são as descartáveis. E aqui até interessante que elas são as descartáveis, mas um tanto trabalhadas, já tem aqui uma estampa diferente. Quais são os principais aspectos que caracterizam o surgimento da customização maciça? A existência de mercados fragmentados com nichos heterogêneos, é isso que a gente está colocando lá, colocou no slide anterior. A ideia de mesmo sendo do Corinthians, e eu vi outros modelos, então os nichos são extremamente heterogêneos, uma demanda instável, uma manufatura de baixo custo, alta qualidade e produtos e serviços diferenciados. Voltando à ideia da máscara, eu lembro que as primeiras máscaras que eu vi o preço, elas eram R$5. E depois eu vi alguém oferecendo a 3 por 10. E depois eu vi oferecendo, comprando a partir de 10, sairia a 3. Então, você tem um baixo custo porque você trabalha com uma quantidade de produtos relativamente grande. E em relação ao produto, ciclos pequenos de desenvolvimento e ciclo de vida curta, porque é um produto bem direcionado. Então é uma coisa que pode vir a não ter mais uma demanda, porque ele é bem fechado, ele é bem direcionado e os gostos eles são bem variados. E fechando, o alvo principal da customização é produzir grandes quantidades de produtos e serviços de forma que quase todos encontrem exatamente o que querem a um preço razoável. Então, a ideia é que você consiga atender a uma grande quantidade de pessoas nas suas especificidades de gostos, certo? A um preço que seja razoável. E aí a gente fecha a ideia da evolução da linha de produção com a customização, compreendendo que ainda temos a questão do Toyotinos, ainda temos os pontos
produção em massa de Taylor, de Ford, enfim. É uma coisa que não acabou com a outra, não substituiu. Mas você tem pontos da administração da produção, encontra características dessa evolução histórica. E, é lógico, né? Saudade continua. Dúvidas, sugestões, falas, contribuições, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, meu e-mail institucional, e no Google Classroom, que é a nossa turma.